Então, o resultado disso daqui vai ser exponencial de θ e f min i, exponencial de menos iθ. Isso daqui era IE f min lin, né, por definição. Portanto, como esses caras comutam, isso fica IE f min i. Conclusão, f min lin é igual a f min i. É um objeto invariante de calibre, tá certo? Que depende de derivadas do campo AMI, derivadas primeiras do campo AMI. Então, ele sozinho já é invariante de calibre, ele depende de derivadas primeiras do campo AMI, e, portanto, eu posso montar um termo cinético invariante de Lorentz e invariante de calibre ao mesmo tempo, fazendo f min i e f min i. Certo? Isso nos leva finalmente ao L. Né? A gente estava com o L' e agora a gente chega no L. Né? O L vai ser I sobre 2, ou a gente pode falar assim, L', né? Menos, ou mais, uma coisa que vai ser proporcional a f min i. As qualidades desse cara são muitas. Né? Primeiro, esse é um termo invariante de calibre, então ele não estraga a simetria que a gente, com tanto cuidado, quis colocar dentro da teoria. Segundo, cada f min i depende linearmente de derivadas do campo AMI. Tá certo? Terceiro, f min i depende quadraticamente dessas derivadas, o que significa que eles têm condições, quando você calcular as equações de movimento, de gerar termos lineares nas derivadas. Tá certo? Nas suas equações de movimento. Se eles dependessem mais do que linearmente nas derivadas, né, isso daí ia introduzir mais termos ali dentro da jogada. Né? Mas ele pelo menos depende linearmente das derivadas. Isso é o que a gente estava querendo. Finalmente, né, a gente escolhe o menos 1/4. Aqui a gente podia escolher qualquer coisa que a gente quisesse. A gente escolhe o menos 1/4 para que isso daí volte a vir o eletromagnetismo mesmo. Tá certo? Então, assim, o que eu gostaria de ter convencido vocês aqui é o seguinte: essa proposta de transformar simetria global em simetria local fez com que eu partisse da teoria de um elétron livre e terminasse numa teoria de um elétron interagindo com fótons. Agora sim eu tenho condição de quantizar todos os campos da minha teoria. No momento pré-disso, eu posso calcular as equações de movimento que eu tenho aqui por essa lagrangiana, e essa lagrangiana final, ela me leva às seguintes equações de movimento. Exercício, né? Calcular as equações de movimento desses caras. Né? Então você vê, essas aqui são as equações de Maxwell. Tá certo? Só que são as equações de Maxwell com uma teoria sobre a corrente. Eu estou dizendo quem é a corrente.
em termos de graus de liberdade mais fundamentais. Graus de liberdade cuja dinâmica é controlada pela evolução dinâmica natural do sistema e não por uma fixação externa. Não sou eu que estou dizendo quem é o quê. Quem está dizendo são as equações de movimento. Certo? Bom, o Q é um cara que eu vou tirar dessa equação que está aqui em cima. Não é isso? Só que essa equação que está aqui em cima depende do A. E o A, que vai sair dessa equação que está aqui embaixo, depende do Q. Então eu tenho um sistema acoplado e não linear. Tá certo? Eu posso ver essa não linearidade em dois lugares. Aqui eu tenho termos que são quadráticos em Q, e aqui que eu tenho termos que são bilineares em AMI e em Q. Já posso dizer que, olhando para essas equações de movimento, que agora a fonte determina, né, o campo eletromagnético, mas o campo eletromagnético também determina a fonte. Deixou de ser um sistema onde eu digo quem é a corrente, para ser um sistema onde a corrente é determinada em função das condições de contorno que as equações diferenciais são obrigadas a obedecer. Certo? Isso do ponto de vista clássico. Do ponto de vista quântico, cada campo desses vai corresponder a uma partícula. Então, esse Q vai corresponder ao elétron. Os estados livres associados com a lagrangiana anterior eram estados de elétrons livres. Se você esquecer, né, esse termo que está aqui e trabalhar só esse pedaço aqui da lagrangiana, você também vai chegar a uma teoria de fótons livres. Tá certo? Então, a tua teoria livre, a tua teoria de partida, vamos dizer assim, do ponto de vista de teoria de perturbações, é uma teoria de elétrons e fótons livres. O que esse termo está fazendo? Ele está misturando os dois, ele está transformando esses estados de partículas livres, que eram autoestados do hamiltoniano livre, em estados que não são autoestados do hamiltoniano interagente. Então, se eles não são, vamos supor que você parta de um estado com 3 elétrons e 2 fótons, sei lá, né? Você está partindo desse estado. Esse estado vai permanecer do jeito que ele é? Não necessariamente. Por quê? Porque agora ele não é um autoestado do seu hamiltoniano interagente. Então ele evolui. Ele pode ir para um estado de 4 elétrons e 1 fóton, ele pode ir para um estado de 2 elétrons e 5 fótons e coisas desse tipo. Há transições possíveis. Há processos onde o número de partículas vai mudar. Isso está na essência de uma teoria quântica de campos. Você tem a possibilidade de descrever processos onde o número de partículas pode mudar. Tá certo? Isso é intrinsecamente associado com a visão que você tem dos autoestados do seu hamiltoniano na ausência de interação e o que acontece com esses autoestados quando a interação está ligada. Quando a interação está ligada, esses estados se propagam, ou seja, há probabilidade deles evoluírem para isso, ou para isso, ou para isso, ou para aquilo. Certo? Então você tem, o que a gente conseguiu no final foi uma teoria interagente de elétrons e fótons, que são os quanta desse campo e desse campo que está aqui. Certo? Isso pode ser, e é o que eu estou sugerindo aqui, né? Isso pode ser visto como uma estratégia para obter a interação. Tá certo? Partimos de uma teoria livre, na qual nós temos certeza que a lagrangiana livre é aquela, porque a lagrangiana livre tem que produzir a equação de Dirac. Não tem saída. Isso é, como eu disse, é um requerimento cinemático. Né? Beleza. Então, se a lagrangiana livre
produz a equação de Dirac, a pergunta é qual é a lagrangiana interagente? Que tipo de interações eu posso propor aqui? Proposta. Eu vou modificar a minha simetria que eu identifiquei no meu lagrangiano como sendo uma simetria global para uma simetria local. Ao fazer essa modificação, no caso mais simples que a gente viu até agora, que é uma simetria de fase, né? Nós ganhamos interação. Tá certo? Então, nós estamos encarando esse processo de pegar uma simetria global e transformá-la numa simetria local como um processo de proposição de uma interação. Tá certo? É um princípio, vamos dizer assim. Você vê que a gente tem que suplementar, né, o que a gente obteve com dinâmica para os campos vetoriais que a gente foi obrigado a colocar. Essa dinâmica está sendo proposta dentro da mesma regra. A mesma regra é: eu quero obter objetos invariantes de calibre, ou pelo menos covariantes de calibre. Por enquanto, tchau. Isso daqui é uma invariância, mas no futuro próximo, isso vai se a mesma equação vai dar origem a uma covariância, certo? Eu vou ter que identificar objetos invariantes de calibre para serem construídos com esse cara que está aí. Tá? Então, essa maneira de apresentar o problema pode até parecer um pouco artificial, mas ela já... O que a gente vai fazer na aula que vem vai ser repetir essa maneira de fazer as coisas, primeiro para um sistema de próton e nêutron, tá certo? E depois para, finalmente, para um sistema de 3/4 ou mais. E aí a gente vai estar construindo a lagrangiana da cromodinâmica quântica. Certo? Você vê que tem diversos passos físicos a serem dados aqui. Né? O primeiro passo físico que nós demos foi identificar a simetria global. A mesma coisa nós vamos fazer lá. Essa simetria global, ela está associada com quantidades conservadas. Né? Muito mais do que a simetria local. A simetria local não está associada com as quantidades conservadas. As quantidades são conservadas em função da simetria global. Carga elétrica é conservada em função de simetria global. Não levem a sério o que qualquer referido disser para vocês. Certo? O referido me falou: ah, mas sua lagrangiana não é invariante de gauge, então não tem conservação de carga elétrica. Não? É dureza. Tá bom? Então, por hoje, acho que está legal. Quarta-feira temos um dilema. 7 de setembro. Né? Se uma pessoa das presentes disser que não pode vir, porque já tinha planejado outras coisas, etc e tal, a gente suspende a aula. Então, se todo mundo aqui concordar, a gente tem aula no 7 de setembro. Você não pode. Então está suspensa a aula. Certo? Meu irmão caçula vai pegar o diploma. Não precisa dar explicação. Tranquilo. Então a gente suspende nessa quarta e a gente volta na segunda-feira que vem. Tá bom? Vamos ver se eu consigo cumprir várias promessas que eu fiz para vocês. Até agora eu não cumpri. Aproveitar essa quarta-feira, né, do 7 de setembro. Né? Tem Vascão, tem Mengão, tem tudo.